foi quando eu comecei a andar por Itaúna com a câmera. Eu percebi que as histórias mais fortes eram contadas pelo silêncio. Assim, os caminhos a gente escolhe, mas a gente vive também muita discriminação. A sociedade, ela generaliza crime com morador de rua, né? Cada um tem seu motivo por estar na rua, cada um tem a sua escolha. Meu sonho é largar essa droga e não é fácil, mas graças a Deus, fazendo 28 dias hoje, eu não uso crack, mas é degrau por degrau mesmo, tudo no começo é difícil, não só com as drogas, qualquer coisa ruim, coisa boa, tudo no começo é difícil. Eu falaria que eu sei que não é fácil, eles sabem que não é fácil, mas que eu amo eles todos, moradores de rua, e Deus também. Deus não gosta do pecado não, mas Ele ama o pecador. Nós temos hoje em Itaúna 38 pessoas que estão na rua. E estas pessoas, às vezes, não são bem quistas pelos moradores da cidade. A gente recebe vários telefonemas, a pessoa está morando aqui na porta da loja, a pessoa está fazendo isso, mas a pessoa não vive o que a pessoa está vivendo, não vê o que a pessoa está sofrendo e não vê o que a secretaria tenta fazer para mostrar àquela pessoa a importância dela sair da rua e tentar outra vez uma vida melhor. Quando eu tive a oportunidade de pegar essa secretaria, eu nunca imaginei o tanto que ela é importante e o trabalho que a gente tem aqui. É só vivendo é que a gente acredita. É a secretaria que mais lidar com as pessoas que precisam, com as pessoas vulneráveis, e é a secretaria que menos recurso tem e a menos valorizada. Sabe? Essas pessoas que precisam da gente é porque às vezes elas já estão no fundo do poço e a gente tenta fazer o máximo possível e às vezes a gente não consegue, mas uma que a gente tirar é uma vida que a gente está salvando. Dentro do recurso que nós temos, tudo é ofertado para essas pessoas e junto com a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Saúde, a gente tenta fechar uma maneira melhor de atendê-los, acompanhando com remédio, com médicos, com um educador social, tentando levar essas pessoas a terem uma vida melhor. O sol aparece no horizonte, anunciando a chegada de mais um dia. Mas para algumas pessoas, a noite foi um pouco diferente. A Casa Azul aparece como um refúgio para aqueles que tiveram fome, frio, um abrigo, um alento. Com a oportunidade de fazer a sua primeira refeição, tomar um banho e almoçar, acolhendo os irmãos de rua na cidade de Itaúna. A missão é acolher os irmãos de rua, né? E acolher os irmãos de rua, dar uma vida melhor para eles. Aqui nós oferecemos para ele banho, café da manhã, banho, e logo mais tarde almoço. O público das pessoas em situação de rua é um público da proteção especial, né?
Então hoje a proteção especial conta com o equipamento do CREAS, o equipamento próprio, e anexo ao CREAS nós temos o posto do migrante, que atua especificamente com as pessoas em situação de rua, com o público pop rua. Então dentro desse equipamento tem uma série de serviços que são ofertados dentro da Política Nacional de Assistência Social. Então nós temos assistente social, psicólogo, os educadores sociais que fazem a abordagem. Então dispõe de toda uma equipe técnica disponível para atender as pessoas em situação de rua e direcioná-las, quando não competir à assistência social, direcioná-las para a Secretaria de Saúde ou direcioná-las para a Segurança Pública. Então nós temos, além do equipamento específico do desenvolvimento social, essa facilidade de direcionamento para a Secretaria afeta. É desafiador, chega a ser sofrido, porque a gente mexe com a pior parte da pessoa, já está muito fragilizado, a gente já está de manhã com a pessoa que tem que levantar porque está atrapalhando alguém de passar. Ou que alguém xingou a noite inteira, ou que alguém brigou, ou que ficou a noite toda usando droga e durante o dia já não consegue ficar acordado, mas tem que ficar porque não tem um lugar para ir. Muitas vezes as pessoas pensam, fulano quer vou dar uma roupa, vou dar uma comida, vou dar um cobertor, um colchão. Mas muitas vezes essa pessoa precisa só de um ouvido, precisa só de um abraço. E nem sempre tem, e eles sabem o que é que eles vão encontrar. Como que essas pessoas, elas se tornam moradores de rua? Então, quais são as motivações? Normalmente, o que nós ouvimos são as questões de quebra de vínculo e esse contato muito próximo e até o vício, né, de álcool e outras drogas. E normalmente eles trazem esses vínculos rompidos porque os pais não aceitavam, né, a adicção, os pais tentaram orientá-los e também não perceberam quando eles estavam adentrando nesse mundo da droga. A prevenção não só começa desde a base, como também começa dentro de casa. Quando você tem um filho, você tem um adolescente, aquilo que você faz, os pais, as mães fazem, com certeza vai estar ensinando o garoto. Um garoto até 10 anos, o super-herói dele é o pai e a mãe. Depois de 10, o super-herói dele é o super amigo. É o que ele da escola, é que convida para passear, que ele fica o dia inteiro na casa daquele amigo seu. Quem é esse amigo? Os pais têm que acompanhar quem é os pais daquele amigo dele. E depois dos seus 12, 13, 14 anos, eles não querem sair mais com os pais, né? Eles começam a sair somente com os amigos e nada mais do lado da família, que tem os pais ali. São muito difíceis, né? O mundo hoje mudou, totalmente mudou. Então a necessidade que depois dos 12, 13 anos, é o pai que acompanha o filho. É o pai que liga, oi meu filho, onde você está? Você vai demorar? Você quer que eu vou te buscar, né? Cidade que você vai ficar onde lá? Então começa a fazer essa pesquisa. Porque o mundo hoje está muito aberto, o mundo hoje evoluiu demais. A pessoa vai para a rua, situação de rua, e ele acha assim que naquele momento ele tem um poder de liberdade. Agora estou livre. Não tem pressão da família, uso droga agora que eu quero, faço o que eu quiser, não preciso trocar de roupa, preciso tomar banho, nada, eu fico só daquela maneira. E vou manguear. Manguear é chegar perto da família, e chegar perto das pessoas, dos transeuntes, e falar da situação dele. Poxa, olha, estou com fome, me dá um prato de comida. Você que já acabou de almoçar, que já pediu um outro, né? Moça, eu estou com frio, me dá essa sua blusa. E você fica comovido com ele na noite, aquele frio, ele troca aquela blusa por uma droga. E aí vai fazendo, fica pedindo dinheiro. Aí vai com o dia, a pessoa fica comovida. Não, meu filho, já toma o dinheiro, pode ir para a Bahia, a gente vai arrumar o dinheiro para você, compra a passagem. Mas daquilo, na hora que ele botou o dinheiro no bolso, ele deu os 3, 4, 5, ele vê que dinheiro, aí ele lembra da dependência química dele. É para as drogas. Aí ele vai, compra as drogas dele, faz tudo. E daí a vida dele vai só afinando, vai só acabando, né? Perde todo o estímulo de viver. E para criar esse vínculo familiar de novo, rompido por causa da dependência química, é muito difícil. Para você ser feliz, não precisa usar droga. Você precisa ter o seu eu. Eu sou feliz. Você tem que colocar isso, né? Você é altamente capaz de ser feliz. Nada mais pode fazer você mais feliz do que a sua decisão.
Nós já tentamos fazer uma análise, juntamente com a nossa equipe, de quem são os moradores de rua, por que eles estão na rua, o que os levou a estar na rua, porque muitas vezes eles têm outra maneira de viver, de moradia, e mesmo assim muitos deles preferem ficar na rua. Eu acredito muito na força da bondade e do ser humano. A bondade do ser humano, para mim, ela não tem limites. Então eu sempre acredito numa outra e uma nova oportunidade para o ser humano. Então hoje, o que nós podemos deixar de recado para a nossa sociedade? Se identificarem algum morador de rua novo, em algum local novo, avise a nossa secretaria, para que nossos assistentes sociais corram atrás desse indivíduo e tentem buscar informações sobre o contexto desse indivíduo e conhecendo um pouco mais do contexto desse indivíduo, a gente tente minimizar o impacto para essa pessoa, para os familiares e amigos dessa determinada pessoa, né? Mesmo sabendo das dificuldades, porque esse é um problema grande que assola todo o nosso país, não tão somente Minas Gerais e nem especificamente Itaúna, né? Mas nós estamos dentro das nossas limitações, com apoio das entidades, das igrejas, da nossa Secretaria Social, da nossa Secretaria de Segurança Pública também, tentando fazer a nossa parte e dar a nossa contribuição para que a gente tenha uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais justa e mais alegre por todos nós, né? Normalmente são pessoas que têm pouca tolerância mesmo à frustração, não aceitam não ou lidam muito mal com esse não, né? Sempre, ou na maioria dos casos, nós percebemos que o vínculo ou com o pai ou com a mãe é quebrado, né? A partir do momento que a gente consegue alcançar o sujeito e falar dessa dor com respeito, com dignidade, né? Não tirando desse sujeito o restante de vontade de viver. Porque se eles ainda estão, mesmo que perambulando e não desistiram, é porque de alguma forma ainda há alguma esperança, há algum sonho. Então eu acho importante a gente se apegar a isso e dar a oportunidade de serem ouvidos, de serem vistos, porque eles já acostumaram ali naquele mundinho de eu sou comigo, eu sou o invisível. O que é visível ou o que é sentido é só o incômodo que causa e às vezes um cheiro, um odor que eles carregam. Mas para a maioria das pessoas eles são os invisíveis. E quando encontrar alguém que eles possam falar deles e aí trazem histórias de si, onde eles ainda se sentiam como pessoas com dignidade, né? Então, assim, eu creio que há esperança sim e que nós também precisamos acreditar que um trabalho bem feito com essas pessoas podem trazer mudanças. A Secretaria de Desenvolvimento Social, ela, no âmbito da política do SUAS, nós precisamos trabalhar o fortalecimento com essas pessoas. Então, nós fazemos as abordagens diárias, as noturnas, né? Nós temos ali um contato direto com as entidades que fazem também esse trabalho caritativo de entrega de marmitas. E o público específico da situação de rua, nós visitamos as famílias, tentamos entender ali a situação que foi o fato gerador dessa pessoa estar em situação de rua. E aí começa o nosso trabalho, de mostrar a situação em que eles vivem hoje, a situação em que eles podem evoluir, ter uma melhora, principalmente na questão de saúde, sabe? Então, essa política da liberdade, ela é imposta pela lei. Então, nós temos ali uma limitação de trabalho e dentro dessa limitação que nos cabe, a gente tenta trabalhar da melhor forma possível, fazendo com que a pessoa traga a realidade para si e se enxergue assim com um potencial melhor. Então, a gente tenta fortalecer os vínculos com essa pessoa nesse sentido dela se enxergar como um indivíduo que tem um potencial melhor. Mas é um desafio diário. O que mais me chocou
foi o que a gente imagina, né? Quando a gente está de fora, a gente imagina que são pessoas que estão ali por vagabundagem, porque não querem nada com a vida. E quando a gente entra nesse mundo, a gente vê que tem toda uma história por trás daquele ser humano, sabe? A gente vê que tem uma família, que tem vínculos rompidos. A gente começa a entender todo um contexto por trás daquela pessoa, que antes da gente entrar nesse meio, a gente não imagina que existe. Acho que foi o que mais me chocou, assim, de perceber esse mundo, quando eu comecei a trabalhar com pessoas em situação de rua. Eu saí de casa eu tinha 8 anos na época, meus pais eram traficantes, meu pai era traficante de PCC de São Paulo. Aí o Comando Vermelho invadiu a favela de São Paulo, aí matou meu pai, minha mãe, e eu tomei um tiro nas costas, com 8 anos de idade. Eu tenho até uma barra alojada nas costas, porque esse tiro ficou de cadeira de roda. E nesse meio tempo que eu tomei o tiro nas costas, eu fui à janela de casa, num barranco, numa ribanceira. Fiquei 15 dias dentro de uma mata, rastejando com cobra. Dormindo com bicho, bebendo água chorrada e tal. Comendo fruta, né? Essas coisas. 15 dias dentro de uma mata, fechada. Deus é bom demais, entendeu? Deus estava ali comigo ali o tempo todo. Consegui sair da mata, eu acho que eu andei uns 60 quilômetros dentro da mata, até sair da mata. Consegui sair numa pista chamada Anhanguera de São Paulo também, só que até lá de 60 quilômetros. Aí passou uma moça, no carro, lembro até hoje, passou uma moça, eu levantei a mão, já estava anoitecendo, ela parou o carro, voltou de uma charré, perguntou, contei a história que tinha acontecido. Aí ela pôs dentro do carro, me levou para o hospital lá de São Paulo, Mariugatti. Quando eu recebi alta, com 9 anos, essa moça queria levar embora com ela. Só que eu falei, não, moça, eu não vou, porque eu fiquei com medo, entendeu? De eu ir com ela e o traficante descobrir que eu estava vivo e ir atrás, aí também matar essa moça. Então, desde aí que eu tô na rua. Muitos deles, eles têm um cachorrinho como família, né? Por causa dos vínculos familiares rompidos ou fragilizados. E muitos deles se apegam entre eles mesmos, né? O que eles não encontraram em casa, eles têm essa falsa sensação de família na rua. É um trabalho desafiador, né? Todos os dias a gente encontra pessoas que não querem sair dessa vida, que encontraram essa vida como um estilo de vida, né? De seguir. Mas eu acho que a gente não pode desistir, sabe? Uma pessoa que a gente consegue salvar, já vale a pena. Não basta, digamos, oferecer aquilo que me pareça útil ao outro agora. Eu tenho que ter sempre o outro presente de modo inteiro. E ter o outro presente de modo inteiro é saber que, hoje eu estou aqui fazendo uma missa que a fé do outro precisa, mas eu tenho que entender que o outro precisa de algo para além da missa. Para além de um encontro que faça bem à alma dele. Para além da alma, é aquele ser humano que está ali, tem corpo, e se tem corpo, ele tem necessidades, ele tem muitas situações que o envolvem e que a igreja pode responder. E às vezes, se não for a igreja, ninguém vai fazer isso, né? Eu não estou dizendo que os governos não façam. E aqui também está outra coisa que a gente tem que discernir sempre muito bem. Quer dizer, é tarefa dos governos exercitar o cuidado social? Sim, é tarefa deles, prioritária deles. Mas eu não posso deixar de fazer se eles não estão fazendo. Eu não posso deixar de fazer mesmo que eles estejam fazendo. Então, o trabalho social da igreja, isso aqui é um traço importante desse tempo, o trabalho social da igreja não é um trabalho supletivo, vai fazer o que o governo não faz. Ou não é um trabalho competitivo, vamos ver quem faz melhor. Não, o trabalho social da igreja faz parte da vocação da igreja. A igreja pode e deve estar atenta à integralidade da pessoa. Eu preciso ensinar a pessoa a fé, mas eu preciso ensinar a pessoa a viver. E se o cristianismo é um modo de viver, eu tenho que ensinar a igreja, a comunidade, os crentes, a entenderem que a vida do outro me importa. Se o outro tem fome, se o outro tem sede, se o outro está abandonado, se o outro está triste, se o outro não tem escola, se o outro não tem trabalho, se o outro não sabe ler nem escrever, se o outro está doente, não tem quem cuida dele, isso aqui deveria me afetar.
é também um exemplo para as novas gerações de sacerdotes. Entendeu? Acho que hoje os padres novos precisam retomar isso, precisam enxergar que a religião não é alguma coisa só de uma caixinha, né? E por mais que essa caixinha da relação com Deus, da celebração do culto, é a caixinha fundamental, porque é a partir dessa experiência que eu faço o resto, e é importante isso. Se eu faço alguma coisa no nível do social, da sensibilidade coletiva, não é porque eu sou ativista, não é porque eu sou filantropo, não é porque eu sou humanista, não. Eu faço o bem, eu me preocupo com os pobres, eu me preocupo com os necessitados, porque a minha fé vivida, celebrada e crida me faz isso. Daí a importância de juntar as duas coisas. E uma fé, portanto, capaz de fazer entender que há questões humanas que não podem passar despercebidas. Não dá para ver caído alguém e passar, como na parábola do bom samaritano. É preciso parar, é preciso gastar tempo, é preciso ter compaixão. Alguns grupos de voluntários se unem semanalmente para preparar alimento para distribuir para os irmãos de rua. Essa missão revela, no mais íntimo do coração, o desejo de representar para as pessoas que estão na rua o próprio Jesus em que eles acreditam. E olha que nem eu fiquei de fora, hein? Tive que experimentar um pouco e a comida é deliciosa. Tudo preparado com muito amor. Que Deus nos abençoe, Divino Espírito Santo nos ilumine, Nossa Senhora vai à nossa frente, nossos santos anjos protetores da guarda nos proteja e que nós possamos ser Jesus para os nossos irmãos. Eu vou participar da Santa Missa, servir nas pastorais, mas eu tenho que fazer uma ação concreta. Eu tenho que fazer a vontade de Jesus, que é a ação. Então, e essa ação que a gente faz, dentre tantas, mas essa é uma que poucas pessoas têm coragem, têm o dom, gostam de fazer, que é acolher as pessoas em situação de rua. Era uma turma enorme, né? Uma turma começou, a minha irmã, que começou com essa ação, e ela era um grupo da igreja dela, né? Um grupo dela, e elas começaram a fazer a comida aqui. Então, uma motivação que veio dela, né? Eles começaram a fazer a comida aqui e eu comecei a ajudar, né? Eu descia, né? Porque como a minha irmã mora aqui embaixo, eu descia, ajudava a fazer a comida e pronto, não saía para distribuir. Aí, quando foi para a igreja, né? Que a história que ela te contou, né? Do padre que abriu a igreja para poder e convidou para ir fazer lá, né? E aí um belo dia, eu falei, gente, eu vou lá para ajudar, né? Porque aí parou de fazer aqui, né? Eu até fazia aqui por comodidade, estava aqui, né? Eu gosto de cozinha, aquela coisa, né? Aí eu fui para a igreja, fui fazer lá. E fui fazer lá a comida, ajudar, né? Preparar a comida. E aí, como eu estava com ela, e ela saía para distribuir, aí eu fui para distribuir com ela. E aí, a partir do momento que eu fui distribuir, que eu fui para a rua distribuir com ela, que aí eu também fui ver aquilo, né? Ver a realidade toda, né? E assim, muitas pessoas começaram, né? Igual você viu lá, tem as pessoas que ajudam a preparar, mas não quer ir para a rua, não quer ter esse contato. E eu falo que o melhor é esse. O melhor é a segunda parte, né? De ir para a rua, de estar em contato com eles, de conversar, de ouvir a conversa deles. Eu no abrigo eu já tinha tido já e eu não dei muito bem lá não, porque lá a gente fica muito preso e não tem saída pra gente. Quer dizer, saída tem, mas foi uns dias que você sair. Como o sol saiu, eu ponho no sol, o
os travesseiros, o lençol. É muito ruim, né? Muito arriscado. Igual, às vezes pode acontecer alguma coisa, a gente pode estar dormindo, alguém pode chegar, querer fazer sacanagem, né? Que isso aí acontece. Igual o colega meu, aconteceu foi isso, ele estava dormindo, eles mataram ele. Então é muito triste. As companhias, né? Tem hora que eu não acredito em companhia não, mas tem hora que as companhias estragam, atrapalham. Eu fumava maconha, eu comecei com 16, tinha 24, né? Então fumava maconha, só até então a maconha, bebi, mas social, sempre bebi, mas não sou viciado no álcool. Se eu parar de fumar crack, eu nem bebo, nem preocupo com álcool. Bom, independência, fumar maconha, esse coleguinha da rua lá, de infância, fumar maconha e tal. Conheci um cara que ele fumava o crack, só que ele enrolava na maconha. Eu era maconheiro. Toda vez ele ia lá fumar o crack dele, eu, de boa, fuma aí, velho, tá bom, assim, legal. Aí comprava maconha e tal, enrolava. Aí tem um dia que ele, quer dar um aí? Eu ficava só olhando, velho, não era nem curiosidade, não sei. Eu olhava na televisão, a Cracolândia, tinha o cara de São Paulo, cara, parece zumbi. Ou é zumbi, os dois, né? É bem isso. Não sei se zumbi existe, mas se existir, é o mundo da drogadição, cara. É terrível, terrível. Mas enfim, olhava aquela cena assim e falei, que doideira, mano, usar droga vai ficar assim, velho. Loucura. Acabei com a vida, velho, acabei. Não acabou ainda porque eu tô vivo, né? Todo mundo tá vivo ainda. Tem oportunidade, mas e a chance? Oportunidade todo mundo tem, mas e a chance? Que perdeu, porque tanto de chance, teve uma chance ali. Não era pra estar em situação hoje. Talvez normal, né? Normal, sociedade normal. Trabalhando, acorda cedo, vai cedo, leva a família pra tomar um sorvete. Normal, vida normal. Não é? É complicado. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. O que nos estimula aí ao encontro daquilo que nos desafia é a nossa fé, né? É só quem vive mesmo, quem que vivencia essa missão, que tem essa alegria, né? O Papa Francisco falava, né, que era uma oportunidade que a gente tem de ser Jesus, de fazer o que ele fez, né? Eu acho que é a primeira, para a gente conseguir tirar eles da rua, o primeiro passo seria o resgate da dignidade, né? Eles são capazes, que são pessoas que conseguem sim sair da rua. E a nossa missão, o Marmitex, para nós, é só uma forma carinhosa da gente aproximar deles para tentar tirá-los dessa situação que eles se encontram, né? Eu gosto de chamá-los pelo nome, porque eles têm um nome, eles têm uma história, eles têm pode estar perdido ali, vivendo um drama, né, que eles estão vivendo, mas a gente tenta colocar para eles o seguinte: isso é passageiro. É passageiro, não é fácil, né? Não é fácil, é um dia de cada vez, né? Mas você vai sair. Mas o primeiro passo precisa ser seu, você tem que manifestar. Todo mundo tem uma história triste, uma história bonita, uma parte que viveu na vida. E essas pessoas são pessoas que a parte triste levou para a rua, ou o vínculo que foi rompido em casa é muito dolorido, ou uma perca. Amar. Hoje falta muito amor. É fácil eu amar meu filho, meu neto, meu irmão, minha família. Mas qual que é o sentido quando eu vejo uma pessoa ali deitada, bêbada ou drogada, ou talvez dando um vexame na rua, e não amar ela e não ter amor, se for um princípio que Jesus deixou aqui, mandou amar o próximo. Então, o próximo é uma situação de rua, é a mulher que está ali prostituindo, é meu filho, são todos. Ele não mandou amar só aquele tipo de pessoa, ele mandou amar o
próximo. Então, o próximo é todos que for próximo. Nós, enquanto serviço público, enquanto desenvolvimento social, a gente tem que ter um olhar para não fazer uma ajuda, não fomentar uma ajuda pontual, uma ajuda específica que finalizou ali. Nós precisamos trazer um olhar assim, de transformar a vida, a realidade daquela pessoa, para que ela vença, supere aquele estado vulnerável e se torne uma pessoa totalmente digna e que tenha um autocontrole da própria vida. A questão de virar o start não é fácil, né? Mas a virada de esse autoconhecimento, essa vontade, ela é extremamente fundamental para que a pessoa realmente mude a vida. Então é deixar um recado de que é possível, você é um ser humano que tem um potencial incrível e a partir do momento que você enxerga isso, é possível transformar a vida. Então, assim, o grande transformador da realidade é você mesmo. Acho que o maior aprendizado que eu tive vivendo essa experiência foi que existem dois lados completamente distintos. Existe o lado das pessoas que vivem na rua e têm a sensação de liberdade, como se não houvesse realmente o amanhã. E ali também existem pessoas que todos os dias se dedicam para tentar resgatar essas pessoas e dar uma vida melhor. Mas acho que a maior lição que fica é que com amor e respeito podemos fazer tudo ser melhor, independente do lugar, independente da situação. E assim, entregar para cada um gotas de esperança que podem ser a resposta, a virada de chave. Para muitos, uma nova chance.